E aí, pessoal? Então, como vocês sabem, né, eu estou no internato de medicina agora, então eu não tenho, assim, com exatidão como vão ser meus horários semanais, como é que vão ser meus plantões e tal. Então, para não deixar vocês sem conteúdo aqui no canal, eu resolvi pegar alguns momentos livres e fazer alguns vídeos aqui para o canal, para que nos dias de live a gente não fique sem nada. Então esse vídeo não é ao vivo, mas depois vocês podem comentar e no momento que eu estiver aqui ao vivo vocês podem, sei lá, falar o que vocês acharam, se vocês gostaram, se não gostaram, enfim, e o que mais vocês gostariam de ver aqui no canal, né? Então para hoje eu vou jogar 2 partidas de rápidas aqui no canal, uma coisa que a gente não costuma fazer. Vão ser partidas simultâneas, tá? E eu vou tentar ir explicando aqui um pouco o meu processo de pensamento. Eu vou tentar explicar um pouco no que eu estou pensando, né? Em cada posição. E quem sabe aí depois a gente dá uma analisada nas partidas. Vocês podem depois sugerir lances ou ideias que vocês acham que eu deixei passar ou que eu podia ter feito de uma outra forma, né? Então acho que é isso. Se uma das partidas terminar muito rápido, eu vou iniciar mais uma para que a gente possa concluir, né? Pelo menos 2 do início ao fim. E é isso. Espero que eu consiga pegar uma de brancas e uma de pretas aqui. Vamos ver o que rola. Lancei o primeiro desafio. Bom, pegamos um jogador aqui de Cuba. Vou jogar um peão rei nessa partida, que não é o meu repertório oficial, mas é interessante tentar ideias novas, né? Enquanto isso, eu vou lançar um outro desafio aqui também, ao mesmo tempo. Ele jogou com E5, jogar cavalo F3, que é a resposta mais normal aqui. Opa, consegui mais uma partida e caí de pretas. Ele foi para uma defesa Petrov, então vamos jogar a linha aberta aqui. E um peão dama, eu vou jogar cavalo F6. Eu vou só ajustar aqui o layout, porque eu percebi que tá um pouco não, que tá bem fora do padrão. Só ajustar aqui pra gente poder continuar. Beleza. Vai ficar um pouquinho estranho, tá, pessoal? Mas acho que isso é de menos. Acho que dando pra ver o tabuleiro numa boa, não vai atrapalhar em nada, né? Subir um pouquinho aqui. Beleza, tá dando pra ver os tempos, tá dando pra ver as posições, o adversário. Acho que isso é o mais importante, né? Tá, então a ideia da defesa Petrov é que depois de cavalo toma E5, vem D6 e as pretas agora vão recuperar o peãozinho aqui em E4. Então vou voltar meu cavalo e na segunda partida meu adversário jogou aqui com o cavalo F3, que é uma variante bem tranquila, ele está esperando um pouco para ver o que eu vou fazer. Eu vou jogar aqui com G6. Então, como eu tinha dito aqui, ó, nessa posição ele recapturou. E eu vou jogar essa variante com o cavalo C3, cuja ideia é que ele vai tomar em C3, eu vou tomar de volta. E apesar disso dobrar meus peões, agora o meu bispo, eu vou mostrar daqui a pouco, mas o meu bispo pode sair. Opa, meu bispo pode sair aqui numa boa. Ele jogou a variante com dama E7, eu já vou falar sobre isso aqui, mas eu vou responder tranquilamente com bispo E2. E aqui meu adversário agora decidiu jogar com C4 e eu vou seguir desenvolvendo normalmente com bispo G7, D6 e roque. Bom, ele foi para uma escolha um pouco diferente aqui, com bispo, com a ideia de fianquetar o bispo, né? É uma ideia diferente aqui, eu nunca vi essa formação na Petrov.
Talvez o nosso adversário seja, sei lá, um especialista aí e alguém que conheça bastante, que tem ideias novas, né? Eu vou jogar com o bispo G5 e vou esperar para ver o que ele vai fazer nessa posição. Aqui meu adversário jogou cavalo C3, que a resposta é mais normal, para poder dar suporte aqui ao E4, e eu vou simplesmente fazer o roque. Aqui ele fez um lance muito estranho, que foi o lance F6 aqui. Esse é um lance bastante estranho, porque depois que o bispo vier G7, ele vai ficar batendo aqui no próprio peão. Sem falar que ele enfraquece muito essas casas brancas aqui, ao redor do rei. Então agora que eu provoquei essa debilidade, vou voltar aqui para E3 e seguir o jogo. Então, ó, como eu imaginei, meu adversário fez o E4 aqui, e eu vou jogar D6, tentando atrapalhar um pouco o E5, né? Então vou jogar D6 aqui nessa posição. Ele jogou bispo D7. Eu achava que bispo E6 e bispo F7 aqui era uma formação mais interessante, mas talvez ele queira jogar com bispo C6. E aqui eu vou jogar dama D2. Manter minhas opções flexíveis, talvez rocar grande, talvez rocar pequeno. E agora ele jogou cavalo C6, o que é um pouco estranho para mim. Ele pode querer jogar aqui com cavalo E5, tentando trocar algumas peças, né? Eu vou jogar H4 aqui, eu acho. Eu vou começar a questionar essa formação de peões aqui. Opa, inverti aqui sem querer. Eu vou jogar H4 aqui com a ideia de jogar H5 e começar a questionar essa formação. Mas eu posso também rocar primeiro. Eu acho que eu vou rocar grande, na verdade. E depois eu vou pensar nesses planos. Bispo E2, um lance supernatural aqui do meu adversário, preparando o roque. E o preto aqui tem que buscar a ruptura. A ruptura principal é E5, pode ser C5 também, mas aqui eu vou jogar normalmente com E5. Ele jogou agora o bispo G7. Aqui eu já posso jogar H4. Ele também está mantendo as opções flexíveis, né, de rocar grande ou pequeno. Posso jogar torre E1 também, é um lance bom aqui. Criando temas, né? Com a dama E7 e tal. Bom, acho que esse é um bom lance, certamente. Então vou jogar. Aqui meu adversário fechou diretamente. Variante Petrosian, com a ideia de bispo G5. E eu vou jogar aqui com A5. Com a ideia de... Eu vou jogar aqui A5, com a ideia de cavalo A6 e cavalo C5. O A5 é importante naquela posição. Vou até voltar aqui. Porque o A5 evita o B4. Então, quando o cavalo chegar aqui em C5, não vai ter essas ideias de expulsar o meu cavalo, né? Ele rocou e agora eu vou jogar o tranquilo cavalo A6. Eu poderia jogar cavalo D7 também aqui para evitar o bispo G5, né? Opa, para evitar o bispo G5. É uma ideia, mas eu vou seguir com o meu plano normal de cavalo A6. Meu adversário aqui optou por rocar grande também. E eu tenho várias ideias. Posso jogar bispo D3, posso jogar bispo C4. Eu acho que eu vou seguir com aquele meu plano de jogar H4 e H5 aqui. Tentar questionar um pouco essa formação aqui, né, do meu adversário. Ele jogou com dama F7, provavelmente querendo sair daqueles temas, né? E também de olho aqui no peão de A2. E se eu jogar rei B1, acredito que ele siga aqui com bispo E6. Se ele fizer isso, eu acho que o simples B3 aqui é o suficiente para... Ou até A3 mesmo, não tem problema nessa posição. Então eu vou jogar rei B1. Posso jogar até C4, se for necessário aqui. Bispo E6, C4, não sei, talvez. Bispo A6, bispo E6 mesmo ele jogou. Uma ideia interessante aqui seria jogar A4. Seria jogar A4. O que expõe um pouco meu rei,
mas ao mesmo tempo eu ganho um pouco de espaço aqui na hora da dama. Posso tentar criar ideias aqui como A4, B4, B5 e tentar atacar. Posso jogar também A3. Opa. A3 com a ideia de B4 aqui. Que eu acho que enfraquece um pouco a minha posição. Uma ideia que eu posso jogar também é sacrificar o peão. Jogar B4, bispo toma 2, rei B2. E jogar sacrificando o peão. Que parece uma ideia bem interessante. Eu vou fazer isso. Vou jogar B4, vou deixar ele tomar em A2. E aí eu jogo rei B2 com a ideia de trazer uma das torres para A1. Aqui é H3. Tudo bem. Eu posso jogar já o cavalo D7, mas eu acho que eu vou fazer C6 aqui, que é um lance importante para tentar quebrar um pouco dessa posição aqui. Eu forço uma das trocas e tiro um pouco do controle do centro, né, dele, naquela posição. Meu adversário decidiu capturar mesmo, então eu vou jogar aqui rei B2, tranquilo. E meu adversário optou aqui por tomar, né, que é uma decisão um pouco estranha, eu diria. Não é o normal da gente ver, né? Até porque agora eu retomo e agora eu tenho total controle da casa D5. Enquanto que meu adversário não tem. E agora meu adversário foi para tudo ou nada aqui, jogou com F5, abrindo aqui o bispo e talvez pensando em fazer um F4 aqui em algum momento, né? Eu acho que eu vou jogar com torre A1 nessa posição, forçando o bispo a sair. E uma vez que esse bispo saia, eu posso jogar aqui com B5 e tá caindo em A7 depois, né? Então acho que eu vou seguir dessa forma. F4 não me incomoda aqui, pelo menos no momento. Então torre A1. Nessa outra partida meu adversário seguiu com bispo E3. Imagino que com ideias de jogar dama D2 e torre D1 e tentar pressionar o meu peão de D6. E eu preciso estar pronto para quando isso acontecer. Dama C7 é uma possibilidade. Torre B8 é um lance aqui também. E bom, preciso calcular um pouco, né? Dama E7 talvez seja o lance mais natural nessa posição. Porque se ele jogar bispo B6, daí eu jogo... Não sei, tava pensando em jogar A4. Talvez o próprio cavalo B4 aqui. Só que daí A3, né, me incomoda. Então eu acho que eu vou jogar aqui com dama C7. E se cavalo A4, eu jogo torre B8. Controlando a casa B6. E se dama D2 para fazer torre D1, eu tenho torre D8 também. Então acho que eu vou jogar dama C7 aqui e torcer para dar certo. Aqui meu adversário voltou o bispo para C4. Um lance normal. E eu acho que eu vou fazer aqui o B5. Se ele trocar, eu tomo de dama. E continuo defendendo. Dama D2, foi o que ele jogou mesmo. Eu acho que eu vou jogar torre B8 aqui primeiro. Posso jogar bispo E6 também. Cavalo G5 é um lance que incomoda, se bispo E6. Então eu acho que eu vou jogar torre B8. Daí ele joga B3, eu jogo o bispo B7 aqui. E quando torre D1, eu jogo torre D8. E o bispo B7 aqui é bom porque em algum momento eu posso ter D5 nessa posição. Ou eu posso jogar bispo D7 direto aqui, com a ideia de jogar torre de A D8, torre de F E8 e sonhar em fazer aqui um D5, né? Então, jogar dessa forma. Se bem que naquela posição cavalo A4 agora vai me incomodar um pouco. Aqui, meu adversário jogou cavalo B4. É um lance, digamos assim, interessante, porque ele está se aproveitando da cravada aqui.
Mas eu também não estou vendo muito bem o que é que esse cavalo vai fazer. Não sei o que é que esse cavalo vai fazer aí. Então eu acho que eu vou jogar com torre toma 7. E depois de rei B8 eu vou jogar torre A8. Eu acho que vai ser essa a sequência que eu vou escolher aqui nessa posição. Bom, aqui ele jogou bispo H6. Tudo bem, lance possível. Ele desistiu das ideias de bispo B6. Eu acho que era algo que me incomodava um pouco mais. Agora eu vou seguir com torre D8 e depois torre E8 e vou tentar avançar a minha maioria central. Ele voltou agora o cavalo para D5, só que eu acho que ele pendurou uma peça aqui, porque agora tem um bispo toma C4. Ah, aqui, entendi. Bispo toma C4, a intenção dele é jogar bispo toma C3. Então esse é o momento crítico que a gente precisa calcular aqui. Torre A8 é um lance para começar, né? Torre A8, rei D7, torre toma D8, rei toma D8. Eu não sei o que é que eu consegui nessa posição. E bispo toma C4. Bispo toma C3. Dama toma C3. Cavalo toma e cai a dama. Então eu vou ter ganhado... Eu ficaria com peça a mais aqui, né? Então eu acho que eu posso jogar o tranquilo bispo toma C4. E aí eu ganho uma peça, bispo toma C3, dama toma C3, cavalo toma C3. Daí eu tomo em F7. Bom, ele tomou em G7, a gente toma em G7, né? O tempo vai começar a apertar. Então, a partir de agora eu vou ter que narrar um pouco menos e tentar jogar mais rápido. Tentar jogar um pouco mais rápido. Meu cavalo de A6 aqui é um pouco problemático, ele não está fazendo grandes coisas no momento. Mas agora que o bispo de casas pretas foi trocado, meu cavalo pode finalmente chegar aqui a casa C5, onde ele vai fazer pressão aqui no ponto E4. E, por exemplo, cavalo C5, bispo D3, torre de F, E8. Eu acho que as pretas aqui têm uma ótima posição, com a ideia de fazer D5. Por exemplo, se meu adversário agora fizer um lance como... Bom, ele tomou, a gente vai tomar de volta. E quando vier cavalo toma C3, agora bispo toma F7. E eu acredito que eu fiquei com peça a mais aqui, né? Inclusive eu estou ameaçando o bispo E6 naquela posição. Bom, eu jogou torre C1, que é um lance bom na minha opinião. Porque depois de torre F8, quando eu fizer o D5, vai ter sempre esse tema aqui na minha dama, né? Então eu acho que eu posso jogar talvez torre de F8 primeiro e depois decidir para onde eu vou levar a minha dama, né? Porque ela não está bem situada agora em C7. Ou eu posso jogar até com dama E7 aqui nessa posição, tirando a minha dama e já defendendo o ponto E5 quando eu fizer o D5. Por exemplo, dama E7, vamos dizer que ele faça umas como torre D1, D5, CD, CD, ED. Me parece que eu não estou pronto para isso ainda, né? Cavalo toma, bispo toma. Talvez eu esteja. Dama E7 é um lance, cavalo C5, bispo D3, dama E7, bispo B1, D5, CD, CD, ED, cavalo toma, bispo toma. Eu acho que eu tenho uma boa posição. Então eu vou jogar com o cavalo C5 aqui. Bom, nessa partida aqui meu adversário
abandonou. Ele estava com muito material a menos. Repare que eu ganhei 17 pontos porque meu rate ainda não está estabilizado, né? De rápidas, jogo muito pouco rápidas. E... enfim. Aqui ele tentou jogar com o cavalo B5. A gente pode até ver o que é que eu jogaria nessa posição. Ele ameaçou a minha torre de A7. Eu tenho várias possibilidades aqui. A primeira delas acredito que seja bispo E6, rei B8, e aí talvez torre B5, atacando o cavalo, mas com a ideia principal de jogar a torre de E A1. E as brancas aqui têm uma posição vencedora. Vamos voltar então para essa partida aqui, que eu acho que é a partida mais importante no momento. O último lance que eu optei por fazer foi o cavalo C5. Cavalo B4 era uma possibilidade também, mas eu acho que o simples A3 teria refutado. Então agora eu espero um lance do meu adversário com o bispo D3 ou dama E3. E acredito que independente, né, dos lances que ele fizer, se for um desses dois, eu devo seguir aqui com dama E7, com a intenção de fazer D5. Acredito que seja essa forma que eu vou seguir na partida. Dama E7 e com a ideia de fazer D5. Posso jogar também torre de F E8. Eu estou preocupado porque depois do D5 ele vai ganhar a casa B5 para o cavalo. Isso pode levemente me incomodar. Acredito que não incomode. Mas eu acho que é importante tirar a dama da coluna C por conta do ataque da torre sobre a minha dama indiretamente, né? Se eu tentasse lances como torre de F8 aqui, no momento em que ele jogasse C toma D5, surgiriam temas aqui com a minha dama. Então eu quero evitar qualquer tipo de coisa. E a minha dama em E7 aqui, ela também defende meu cavalo de C5 indiretamente, né? Então eu acho que dama E7 aqui é o lance da posição. Eu imagino que meu adversário jogue aqui com lance como bispo D3, ou dama C2, ou dama D3, ou dama E3. Acredito que essas sejam as ideias, né? E se ele seguir com dama D3, ou bispo D3, ou dama C2, eu vou seguir com dama E7 já fazendo o D5. Mas se ele jogar com dama E3 aqui nessa posição, eu vou ter que parar para pensar um pouco, porque o meu cavalo de C5 fica caindo nessas variantes, né? Então eu vou precisar primeiro organizar o meu cavalo antes de... Bom, ele jogou dama C2, o que eu considero talvez um pouco inferior nessas variantes, mas ainda assim é um lance que eu preciso calcular bem. Porque, por exemplo, depois de dama E7, e quando eu fizer o D5 e ele jogar CD e eu responder com CD, ED, cavalo toma, eu tenho que ter um certo cuidado aqui. Vamos calcular, né? Dama E7, torre D1, D5, CD, CD, ED, cavalo toma D5. E no final dessa variante, ele joga cavalo toma D5, bispo toma D5 e o meu cavalo aqui de C5 está caindo, né? Então essa variante agora não é possível para mim. Eu vou ter que reorganizar minhas peças antes de fazer algo nesse sentido, né? Então eu acho que eu vou seguir com dama E7 mas eu vou ter que ver a questão desse cavalo aqui em C5, porque não tá legal, não tá legal. Um lance que eu poderia pensar em fazer aqui nessa posição é cavalo A6 e cavalo B4. Mas não sei, porque depois de cavalo A6
simplesmente A3 aqui, né? Pode me incomodar. Então não sei. Tem que pensar um pouquinho. Eu acredito que torre de FD1 seja o lance. E aí talvez eu tenha que dar uma reorganizada nas peças. Por exemplo, jogando a torre de D para C8 e a torre de F para D8. Assim, reorganizando um pouco as peças, né? Porque se a gente comparar aquela variante, o cavalo estava caindo. Só que agora com a torre em C8, o cavalo não fica mais caindo. Então eu acho que a briga aqui nesse momento da partida vai ser em função da ruptura D5, né? Acredito que se as pretas conseguirem fazer a ruptura D5, elas vão libertar o jogo. E se as brancas conseguirem impedir, a posição deve tender ao equilíbrio aqui nessa posição. A3 é um lance para o meu adversário. A torre C8 deve ser a forma que eu vou continuar aqui nessa posição. B4, A toma B4, A toma B4. E eu devo seguir, talvez, com cavalo A6, atacando o ponto B4. Pode ser uma possibilidade. Meu adversário fez um lance diferente aqui. Ele jogou cavalo D2. Que era um lance que eu não esperava. Será que ele quer jogar aqui com F4? É um lance que eu não esperava. Eu acho que cavalo E6 agora é um lance bom nessa posição. Com a ideia de levar o cavalo a D4 e também impedindo assim o meu adversário de fazer o lance F4. Então eu acho que eu vou seguir com o cavalo E6 mesmo. Agora que ele perdeu um pouco o controle da casa D4. Óbvio que ele pode simplesmente voltar. Mas aí eu vou seguir o meu plano numa boa, né? Inclusive eu posso jogar lances até como eu já vinha planejando. Torre C8, seguida de torre de F, D8. Acredito que essa seja uma forma tranquila de jogar, né? Eu fiquei bem apurado nessa partida por conta da outra também, né? Que eu estava jogando ao mesmo tempo. Mas agora os tempos estão se equilibrando. Bom, meu adversário jogou cavalo B3, que é um lance que ataca a 5 e ao mesmo tempo defende, né? A casa D4. Estou pensando em simplesmente jogar torre A8 aqui nessa posição, com a ideia de jogar A4. E depois de cavalo D2, eu seguiria com cavalo D4 nessa posição. E se eu jogar a torre A8, meu adversário jogar A4, aí eu vou ter que pensar um pouco. Mas talvez eu jogue simplesmente torre D8 mesmo. E depois eu organize uma forma, né, de... Então acho que eu vou jogar esse aqui, torre A8. Se eu jogar com cavalo A4, aí talvez eu jogue dama C7. Talvez. Porque ele vai ficar ameaçando o cavalo B6. Não sei se deve ser uma coisa que eu vou me preocupar a longo prazo. Mas também, digamos, se ele fizer um lance como torre de FD1, eu fizer A4, cavalo D2, meu peão de A4 vai ficar atacado, né? Então eu tenho que pensar bem aqui como eu vou seguir nessa posição. Talvez eu sacrifique o peão de A4 para fazer o D5. Ou eu posso simplesmente jogar com A3 depois, né? Mas aí B3 não acho que seja bom para mim. Na verdade, se, digamos, né, torre de FD1, A4, cavalo D2, eu devo seguir primeiro com o cavalo D4, atacando a dama e o bispo. E aí vai forçar a dama aí para uma casa um pouco pior, né? Onde ele não vai conseguir atacar a minha peça. Então talvez o lance para ele aqui seja cavalo A4 ou
A4 mesmo, para fechar. E aí eu devo jogar a torre de FD8 nessa posição. E aí torre de FD1. E aí eu vou ter que pensar um pouco em como prosseguir. Tava tentando calcular alguma coisa aqui, não me parece que tenha grandes coisas no momento. Um ponto positivo é que pela primeira vez eu tô melhor no tempo, né? Quer dizer, a primeira vez que eu percebo, na verdade. Acho que ele tá decidindo aqui se ele vai realmente fixar de uma vez por todas com A4. Porque eu acho que se ele deixar o meu A4 chegar aqui, é muito estranho, porque ele vai perder de vez o controle da casa D4, né? Que é uma casa essencial. E se ele tivesse, por exemplo, um lance como cavalo E2, mas ele não tem, porque o bispo está em E2 ainda. Eu posso pensar em levar esse meu cavalo também para F4. Pode ser uma ideia também. Levar o meu cavalo para F4. Tô pensando bem como eu vou fazer. Vai depender muito do que o meu adversário vai jogar. Eu acho que talvez ele realmente precise fazer A4. Para não deixar o meu A4 chegar. Porque se chegar vai ser incômodo. E se ele jogar, por exemplo, A4, acho que eu vou seguir com torre de FD8, ele deve seguir com torre de FD1, como está mostrado aí pelas setinhas. E talvez cavalo F4, talvez cavalo D7, e talvez tentar remanobrar aí minhas peças, né? Eu não queria tirar o cavalo de F6 porque ele dá suporte. Meu adversário realmente fez A4 aqui. Ele ficou muito incomodado. Então eu vou jogar a torre de FD8. Vou tentar botar uma certa pressão no tempo aqui. E depois de torre de FD1, vou ter que verificar bem aqui como eu vou seguir na posição. Porque D5, CD, CD, ED, cavalo toma, bispo toma. Não sei bem como eu avalio essa posição final. Eu tenho a leve impressão de que é bom para as pretas. Mas não tenho total certeza. No final dessa variante pode ter um dama C7, por exemplo. Na verdade não pode, né? Porque meu cavalo ainda está em E6. Então acho que é bom aqui. Torre de FD1, D5, CD, CD, ED, cavalo toma, bispo toma. E acho que a posição é agradável. Ele pode jogar bispo C4, tentando trocar os bispos. Ele jogou torre de B para D1. Não sei por que eu achava... Perdão, torre de C para D1. Eu tinha a impressão de que ele ia jogar outra torre, na verdade. Não sei por que eu achei. Bom, com esse lance significa que eu não preciso do meu cavalo em E6, porque na outra variante ele não estava entrando aqui em C7 no final por conta de cavalo. Do cavalo, né, que controlava. Só que agora que a torre de C foi para cá, talvez a intenção dele seja jogar a torre de F para E1 e ficar de olho no peão.
Eu posso até colocar esse cavalo em uma outra casa aqui que eu ache melhor. Por exemplo, eu posso colocar esse cavalo em C7, assim dando maior suporte ao ponto D5, também controlando aqui a casa B5 e são possibilidades, certamente. Cavalo C7, não sei, talvez, porque cavalo C7 é uma regrinha que o Cricor sempre me ensinou. Cavalo para trás, ruptura no centro, né? Então, se cavalo C7, talvez ele quebre aqui com F4, o que liberta bastante a posição dele. Eu realmente não posso deixar esse F4 chegar. Então, eu acho que eu vou seguir com D5 mesmo. CD, CD, ED, cavalo toma, bispo toma. Eu espero que eu não esteja furando nada nessa variante. Vamos lá. D5, que é o crítico aqui nessa posição. O adversário está bem apurado, chegando ali nos 20 segundos. Tem que fazer lance ali o cidadão, né? Decidiu tomar. Agora eu acho que ele vai trocar tudo. Ele deve ganhar um tempo bom com isso. Com essas trocas. Minha dama E7 ficou muito bem situada porque ela evitou qualquer entrada de cavalo. Caiu o tempo do meu adversário. Que pena ter acabado dessa forma, né? Vamos dar uma analisada então. Vamos ver o que é que rolou nessa partida. Vou mudar aqui o cenário rapidamente. Vou mudar aqui o cenário para a gente dar uma olhada. Vamos olhar essa partida logo, já que a gente está aqui. Está com a memória mais fresca, né, dessa partida. Deixa eu só abrir aqui o tabuleiro de análise. O computador está fazendo a análise ali. Bom, vocês não estão vendo o relatório aí, mas só para mostrar, meu adversário fez 78,2 de precisão e eu fiz 90,6 de precisão. Lances brilhantes, nenhum dos dois fez. Melhor lance da posição, ele fez 6 e eu fiz 8. Lances excelentes, ele fez 5 e eu fiz 5. Lances bons, ele fez 3 e eu fiz 2. Lance de livro, ele fez 7 e eu fiz 7. E imprecisão, ele cometeu uma imprecisão e eu não cometi nenhuma. Erros, gafes e vitórias perdidas, 0. Então, vamos dar uma olhada aqui nos pontos críticos, né, dessa. Então, começou com uma variante do Kertort, mas acabou virando o end do rei clássica aqui, D6, bispo E2 e E5, né? Essa variante principal aqui. Só que meu adversário decidiu jogar com D5 direto, né? Essa é uma escolha possível, não é a principal aqui. Normalmente as brancas esperam as pretas jogarem aqui. Por exemplo, as brancas fazem bispo E3 ou roque.
esses são os lances mais jogados nessa posição. Por exemplo, depois de roque, cavalo C6, aí vem o D5 e cavalo E7. Essa é a variante principal da defesa índia do rei. A gente já sabe bem o que acontece, né? Muita luta dos dois lados. As brancas jogando na ala da dama, tentando fazer esse tipo de avanço, enquanto que as pretas vão tentar contra-jogo na ala do rei, com ideias como cavalo D7, F5, F4, G5, G4, H5. Né? São posições muito dinâmicas, né? E com contra-jogo dos dois lados, né? Os dois têm que saber bem o que estão fazendo aqui. Mas meu adversário jogou com D5 direto, que é uma escolha. O D5 direto é o terceiro lance mais jogado nessa posição. Roque é o primeiro e bispo E3 é o segundo, como eu já havia mostrado. E aqui o lance principal é o A5. E quando os adversários normalmente jogam assim direto, a ideia é jogar bispo G5, aqui eu até comentei durante a partida. É a variante Petrosian. E aqui as pretas já questionam esse bispo, fazendo aqui o H6, né? E aí tem duas opções, voltar o bispo a E3 ou jogar aqui com o bispo H4. Essas são as duas principais ideias, né? O lance principal aqui é bispo H4 e o preto tem algumas ideias, por exemplo, cavalo A6 para cavalo C5 ou cavalo B4. E em muitas posições o preto pode jogar aqui com dama E8, tirando a cravada, né? Tirando a cravada. E, bom, são possibilidades, né? Por exemplo, cavalo A6 aqui é o lance mais jogado nessas posições. Seguindo com cavalo D2 e dama E8. Só para mostrar para vocês, né? Aqui, o computador me sugere jogar com... Ele sugere, na verdade, duas coisas diferentes, né? Aqui ele não sugere o bispo H4, que é o lance mais jogado nessa posição. Ele sugere, na verdade, bispo E3. E depois de bispo H4, ele sugere que as pretas joguem aqui com G5. Isso é normal. Às vezes o meu computador é diferente, né, dos computadores que analisam essa posição. Não é tão potente e tal, e acaba tendo uma diferençazinha. Enfim. Mas aqui ele decidiu jogar com roque. Foi uma super normal. E aqui, agora que eu estou vendo com o computador, ele realmente sugere que eu tivesse feito aquilo que eu falei, de jogar com cavalo de BD7. É uma sugestão aqui do computador para evitar o bispo G5, né? Se a gente for comparar as duas posições, nessa daqui não... Quer dizer, até teria o bispo G5, mas aí viria a dama E8. Não teria uma cravada, é isso que eu queria dizer, né? Mas o cavalo A6 é perfeitamente jogável também. H3 ele jogou. Não sei bem porque o H3, não sei se ele estava incomodado com as ideias de bispo G4. Não era a minha intenção. E... Bom, aqui eu joguei o C6 questionando um pouco o centro do meu adversário. Eu joguei que era importante fazer isso. Mas aqui o computador sugere algumas outras ideias, jogando aqui com o cavalo C5 direto ou também com o cavalo D7. Ele sugere essas outras ideias. B6 aqui é um lance também. Não sei porquê. Talvez para evitar a ruptura C5. Mas eu joguei o C6. Ele achou que o C6 deu chance ao branco aqui. Com bispo E3. Não sei porque daria muita chance, mas aparentemente dá. DC6 foi um lance que eu falei que era estranho, o computador concorda, fala que é um lance estranho mesmo. Aí veio o bispo E3. E aqui foi um momento um pouco de indecisão minha. Não sei se vocês lembram, mas eu fiquei na dúvida entre jogar com dama C7 ou dama E7. Não tem nenhuma partida aqui, pelo menos não na base do chess.com nessa posição. Mas o computador fala que dama E7 diretamente era melhor.
Eu joguei dama C7 porque eu fiquei incomodado com essas ideias de bispo G5. Eu queria aproveitar para tirar a dama, mas era melhor. Talvez bispo B7 aqui também fosse um lance, né? Mas dama C7 é o terceiro melhor lance da posição. Veio dama D2, bispo B7, bispo H6. Aqui eu já não gosto da posição do meu adversário. Aqui eu já não gosto. Aqui eu já começo a dizer que as pretas têm vantagem. Eu vou deixar a barrinha. Eu acho que é interessante. Eu estou acompanhando com o engine também porque eu quero tirar algumas dúvidas aqui, ver se realmente eu optei pelas melhores escolhas, né? Nessa posição eu fiz torre de AD8, é o segundo melhor lance. Cavalo C5 direto aqui já era bom. Eu fiz depois esse lance, então não tem tanto problema. Torre de AD8, ele trocou e torre C1. Ele disse que o branco aqui tem uma leve desvantagem, né? Ele sugere aqui pra mim torre de F8 direto. Dama E7 também era o lance aqui. Eu pensei nos dois, eu acho que eu comentei pra vocês, né? Que eu pensei nas duas possibilidades. Cavalo C5 também é o terceiro melhor lance da posição, foi o lance que eu optei. E olha só, tô até vendo aqui, mas ele concorda comigo de que dama E3 aqui era um lance mais forte, que evitava alguns planinhos do preto. Eu até comentei durante a partida que eu achava que dama E3 era o melhor lance nessa posição. Dama C2 é o terceiro melhor lance aqui, dá alguma chance, né? Agora veio dama E7, um lance que é razoável, tudo bem, não estragou a posição. E aqui quando ele fez o cavalo D2, o melhor lance realmente foi cavalo E6, né? Foi um lance que eu senti na hora assim que devia ter sido jogado. Cavalo B3. Aqui ele já fala que eu deveria ter jogado D5, que eu não precisava ter pensado nessas ideias de torre A8. Torre A8 é o segundo melhor lance da posição. Também garante uma vantagem de mais de 0.8 para o preto. O A4. E aqui foi quando eu fiz o torre de FD8, né? Mas o computador fala aqui em torre de FB8. Essa foi uma ideia que eu não vi. Essa foi uma ideia que realmente eu não vi. Talvez com ideias aqui de aproveitar esse tema no cavalo, né? Essa ideia eu não vi. Eu joguei torre de FD8, que é o terceiro melhor lance da posição. Você vê que a vantagem não cai tanto. Ele jogou torre C1. E aqui eu fiz o melhor lance da posição, que foi o D5. CD, CD. D5, cavalo D5. E nessa posição aqui, eu esperava que meu adversário seguisse jogando, né? Mas acabou caindo o tempo. Mas como vocês veem aí, as pretas agora têm um ponto de vantagem, né? Ele gosta bastante da posição das pretas aqui. Bom, essa foi a primeira partida. Deixa eu pegar agora a segunda. Deixa eu ver aqui como eu faço para pegar a segunda. Essa daqui acabou um pouco mais rápido. Meu adversário cometeu erros táticos aqui na posição. Vamos dar uma olhada aqui. Pedir aqui a análise do computador para a gente dar uma olhada. Essa partida foi mais curtinha, mais de boa para a gente ver. Beleza. Então, só para mostrar o relatório da partida aqui, eu fiz 93,5% de precisão. O meu adversário fez 74%. Lances brilhantes, não teve nenhum para os dois lados. Melhor lance teve 10 meu contra 8 do meu adversário.
Lance excelente, teve 2 para cada lado. Lances bons, teve 2 meu contra 3 do meu adversário. Lances de livro, tiveram 6 meus contra 5 do meu adversário. Imprecisão, eu tive uma e meu adversário teve 2. Erro, eu tive um erro e meu adversário teve 1. E gafe, meu adversário teve uma e eu não tive nenhuma. Então vamos lá, vamos ver o que é que aconteceu nessa partida. Eu joguei aqui um peão rei, uma ideia diferente, né? Queria jogar algo diferente. E aqui meu adversário foi para uma defesa Petrov, uma defesa muito sólida. Eu tomei E5, D6, aqui é a variante principal, cavalo F3, voltei, cavalo toma E4 e agora cavalo C3. Que ele chama de variante clássica ataque Ninzovich. Eu não conhecia com esse nome. Cavalo toma C3, D toma C3. E como eu falei, a ideia é que, apesar de eu estar dobrando os peões aqui na coluna C, o meu bispo pode se desenvolver rapidamente, né? Então essa é a ideia. Ele jogou dama E7, que já foi um lance impreciso aqui, porque só me ajuda a desenvolver. Bispo E2 aqui é um lance super normal de fazer. Aí ele jogou esse G6, que foi ainda mais estranho. O computador diz aqui que eu devia ter rocado, para depois pensar nesse tipo de lance. Ele sugere também dama D4, que é um lance que nem passou pela minha cabeça, mas é um lance bom aqui, já aproveitando temas, né? Bispo G5 foi a minha escolha, é o terceiro melhor lance da posição. Mantém uma vantagem boa de 0.8, mas não era o melhor lance, né? Ele jogou F6 e agora bispo E3. Aqui ele jogou bispo D7. Aqui ele está me recomendando jogar com roque, com cavalo D4. Eu joguei dama D2. Dá uma vantagem ainda, mas parece que ele não gosta tanto. Cavalo C6, jogou aqui meu adversário. Nessas posições dessa variante específica, normalmente o preto joga C5 aqui e depois faz D5. Acho que meu adversário não estava tão por dentro desses planos. Os cavalos C6 é um bom lance também, preparando o roque grande. Eu fiz o roque grande, ele jogou bispo G7 e agora eu joguei torre de H1, que é o melhor lance da posição. Meu adversário rocou grande também. E aqui eu tinha algumas opções. Eu até comentei com vocês que eu tinha a opção de jogar bispo C4 aqui, bispo D3, já tentando criar temas na dama. E rei B1 foi a minha escolha, que é o segundo melhor lance, tá bom também. Ah não, na verdade eu não joguei rei B1, eu joguei rei B1 depois de bispo E6. O meu H4 aqui foi estranho. Ele não gostou do meu H4. Eu achava que era uma ideia interessante. Ele jogou dama F7, eu joguei rei B1, ele jogou bispo E6. E aqui foi aquele momento em que eu decidi sacrificar o peão, né? Tipo uma ideia assim de AlphaZero, né? O computador fala que eu devia ter jogado A3 mesmo aqui. E talvez depois o B4 e o B5, né? Ou até com B3 aqui. Tem uma ideia interessante que é jogar com rei A1 nessa posição, para tentar prender o bispo. Interessante. O B4 aqui ele condena. Pela barrinha vocês estão vendo que ele dá vantagem, né, para o meu adversário. Mas ainda assim não é fácil refutar, né? Bispo A2, beleza, rei B2. E aqui meu adversário devia ter logo voltado o bispo, né? Ele deveria ter voltado logo o bispo para tentar trocar aqui. Mas ele jogou esse lance estranho que foi F5. E agora você vê que a vantagem já volta para mim, né? Porque agora eu faço torre A1, que é o melhor lance do engine. Bispo C4 e agora B5 de novo, o melhor lance da posição.
A ideia é que você quer deslocar o cavalo e o ponto de A7 agora está totalmente enfraquecido, né? Cavalo B4 ele jogou. E aqui o computador fala que eu devia ter jogado bispo D4. Certamente um lance que não passou pela minha cabeça. Eu joguei torre toma 7. Engraçado que ele não gosta muito desse lance, né? Aparentemente ele não gosta. Ele fala que o preto devia ter jogado com bispo toma E2, dama toma E2 e cavalo D5. Pegando aqui o bispo. E bispo D4, por exemplo, cavalo B6. Não, cavalo B6 é ruim, né? Ah, tá. Troca aqui, né? Troca primeiro. Cavalo B6. Essa era uma posição um pouco ruim mesmo pro branco. Parece que tem ataque ainda. Por exemplo, cavalo G5. Dama D5, dama E6. Torre D7. Possível, talvez. Opa. Acabei voltando demais aqui. Tá, aí veio o B5, ele jogou esse que foi errado. Meu torre A7 ele condenou também. E aí meu adversário cometeu esse erro de cálculo aqui, que foi jogar o cavalo D5. Com a ideia básica de tomar aqui em C3, né? Pegando a dama. Só que ele esqueceu que depois de bispo captura, tá caindo a dama dele em F7. Então veio bispo toma C4, bispo toma C3, dama toma C3, cavalo toma C3 e bispo toma F7. Ele jogou cavalo B5, mas aqui a posição já está completamente arrasada. Torre A5 aqui é um lance que destrói completamente o meu adversário. Bom, pessoal, então foi isso. Espero que vocês tenham curtido. Tentei analisar ao máximo as ideias aqui, tentei expor o que eu estava pensando. Enfim, vocês viram que foram boas partidas bem jogadas, né? Com poucas imprecisões. Mas sempre tem um detalhe ou outro ali para a gente estar tentando melhorar e tentando aprender, né? Então, foi isso. Espero que vocês, enfim, tenham aprendido também. Não deixe aí de ficarem de olho no canal para mais análises, mais jogos e é isso. Espero estar com vocês em breve. Valeu!